Bom, pessoal, hoje aqui no curso de eletrocardiograma da Liga Acadêmica do Acre, iremos falar sobre bradiarritmias e taquiarritmias. Vai ser uma explanação breve, objetiva, para relembrar conceitos desses dois tipos de arritmias cardíacas. Ok? Eu sou Thiago da Costa Santos, sou médico cardiologista, preceptor da residência de clínica médica do Hospital de Clínicas do Acre e professor colaborador da Universidade Federal do Acre. As bradiarritmias são caracterizadas por uma frequência cardíaca baixa. Então, uma frequência cardíaca abaixo de 50 configura uma bradiarritmia. Dependendo do tipo, do ritmo, da origem da arritmia, ela vai ser denominada de diversas formas e modos que iremos ver daqui para frente. O modelo mais normal e mais frequente que encontramos é a bradicardia sinusal, que é uma bradicardia de origem sinusal, porque tem uma onda P precedida de complexo QRS, e ela com as configurações do ritmo sinusal, positivo D1, D2 e FF, só que com a frequência cardíaca baixa, abaixo de 50 batimentos por minuto. Então, configura uma bradicardia sinusal, que é a mais frequente, a mais comum, que pode ser fisiológica, compatível com a idade de certas pessoas ou pacientes, ou com atletas, corações mais condicionados, ou até mesmo por uso de medicamentos ou patologias, no caso. A outra forma de bradiarritmia é a pausa sinusal, em que na pausa sinusal a gente teríamos que ter uma pausa da atividade do nó sinusal. Então teremos um ritmo regular sinusal e em algum momento teremos uma pausa grande, sem presença de onda P, configurando assim a pausa sinusal. Okay? Também pode ser, de certa forma, encontradas em tônus vagal excessivo ou pacientes com uso de medicamentos bradicardizantes ou até mesmo em patologias, e a principal protótipo dessa arritmia patológica é a doença do nó sinusal. Aqui temos um outro exemplo de pausa sinusal, em que você pode perceber o ritmo cardíaco regular com onda P precedida de complexo QRS, mantendo um RR regular, e de repente você não observa mais onda P, você observa uma pausa extensa, prolongada, aonde era para vir um ritmo com QRS e onda P não veio e não teve nenhuma onda P, configurando assim a pausa lá em cima no nó sinusal, chamada eletrocardiograficamente de pausa sinusal. O outro ritmo bradicárdico é o ritmo juncional, que é um ritmo que nasce na junção entre os átrios e ventrículos, por isso o nome de ritmo juncional. Por nascer acima do ventrículo, o QRS será estreito, mas por não ser dentro dos átrios, praticamente não ter contração atrial, não teremos onda P. Então teremos um ritmo configurado pela um RR regular, um QRS estreito e ausência de onda P. Então, esse seria o ritmo juncional. Com a frequência abaixo de 50, o ritmo juncional bradicárdico, o ritmo juncional de escape. Aqui um outro modelo, que também temos um RR regular, um QRS estreito e ausência de onda P precedendo o complexo QRS, configurando assim um ritmo juncional. Outra arritmia é a arritmia sinusal, que pode ser uma bradiarritmia ou não ter uma frequência normal. A arritmia sinusal nada mais é do que um ritmo sinusal com RRs irregulares, tá bom? A onda P é normal, de configuração sinusal, porém, com a mesma morfologia sempre, porém, os RRs são irregulares. Isso aqui pode ser compatível com a normalidade, encontrado muito em corações jovens, imaturos e de crianças. Então, essa arritmia é muito encontrada em crianças, não necessariamente quer dizer patologia. Agora vamos para os bloqueios atrioventriculares, e dentre eles, que temos 3 tipos, 3 graus, o primeiro, o segundo e o terceiro grau. Vamos falar primeiro do primeiro grau, que é o BAV de primeiro grau, que ele é configurado, ele é caracterizado pelo intervalo PR maior que 200 milissegundos.
Isso, de uma forma mais leiga, vulgar, assim falando, seria maior do que 5 quadradinhos no papel milimetrado, tá bom? Então, nesse exemplo, nós vemos uma onda P bem distante do complexo QRS, né? Acima de 200 milissegundos, configurando assim o BAV de primeiro grau. Com relação ao BAV de segundo grau, ele é subdividido em MOPS 1 e MOPS 2. A diferença, basicamente, o MOPS 1 é um bloqueio atrioventricular mais benigno, originado na região supraisiana, tá? E caracterizado pelo fenômeno de Wenckebach, em que, de uma maneira geral, a própria bradiarritmia vem avisando o paciente de que vai acontecer um bloqueio. Então, você percebe que vai ter onda P, né, precedida de complexo QRS, com intervalo PR aumentando progressivamente até que acontece uma onda P que não é precedida de complexo QRS, quer dizer, uma onda P bloqueada. Então, nesse exemplo, veremos bem que temos uma onda P precedida de complexo QRS, tá, com intervalo PR até certamente curto, aqui um pouco mais prolongado, aqui mais prolongado do que o anterior, até que temos uma onda P bloqueada. Tá? Esse seria o BAV de primeiro grau, MOPS 1. Tá? No exemplo de baixo, a mesma coisa. Uma onda P negativa aqui, com intervalo PR, que é menor que esse é maior que o anterior, e aqui uma onda P bloqueada. Ok? Aqui um exemplo do primeiro BAV, né? Do BAV de primeiro grau. Tá? Só para relembrar, a onda P, precedida do complexo QRS, com intervalo PR fixo, mas maior do que 200 milissegundos. Fixo e maior do que 200 milissegundos. Se você tem um intervalo PR maior do que 5 quadradinhos, e esse intervalo é fixo, com a bradicardia, você teria um BAV de primeiro grau. Tá? Aqui já o exemplo do BAV de segundo grau MOPS 1, em que você tem uma onda P precedida de complexo QRS, um intervalo PR nesse complexo é de 0,15, no próximo já aumentou para 0,31, no próximo já aumentou para 0,42, no próximo para 0,48, até que tem uma onda P que não é precedida de complexo QRS, que é uma onda P bloqueada. Aqui um exemplo clássico de BAV de segundo grau MOPS 1. Temos um outro BAV de segundo grau, que é o MOPS 2, que é um bloqueio atrioventricular mais maligno, infraisiano, tá? Em que aqui você não tem um aviso prévio. As ondas P estão precedidas de complexo QRS, o intervalo PR é fixo, não tem aumento progressivo e de repente você vai ter uma onda P bloqueada. Tá? Então, nos exemplos a seguir, você tem um intervalo PR fixo e de repente aqui você tem uma onda P bloqueada, quer dizer, sem aviso, você teve um bloqueio que é um bloqueio maligno. Outros exemplos, aqui embaixo, também com intervalo PR fixo e de repente uma onda P que foi bloqueada. E aqui embaixo, novamente, mais uma onda P bloqueada, no exemplo do eletrocardiograma. Outro exemplo de BAV de segundo grau MOPS 2, tá? Em que você tem onda P precedida de complexo QRS com intervalo PR fixo, sem aviso prévio, de repente uma onda P bloqueada, configurando assim o BAV de segundo grau MOPS 2. Tá? Mais um exemplo, o intervalo PR fixo, sem avisos e de repente um bloqueio da onda P. Estamos num bloqueio atrioventricular de terceiro grau, BAVT, também bloqueio atrioventricular total, e que a característica-chave do bloqueio é a dissociação atrioventricular. Tá? Então, aqui a dissociação atrioventricular tem como base um ritmo atrial diferente do ritmo ventricular. Você vai ter total dissociação dos dois ritmos. Vai ter um ritmo atrial batendo em uma certa frequência e o ritmo ventricular numa outra frequência mais baixa. Então você vai ter um intervalo PP fixo com uma frequência X e um intervalo RR também fixo com a frequência Y mais baixa do que a frequência atrial, configurando a dissociação atrioventricular. Isso quer dizer que as ondas P vão cair em determinados momentos no eletrocardiograma sem associação nenhuma com o complexo QRS. Tá bom? Nos exemplos a seguir, veremos que as ondas P têm intervalos fixos, tá? Com uma frequência mantida sempre e totalmente dissociada da frequência ventricular,
que tem uma outra frequência e uma outra regularidade, chamado dissociação atrioventricular. Aqui embaixo, novamente, você percebe que a onda P cai aleatoriamente no eletrocardiograma, sem nenhuma associação com o complexo QRS. A frequência atrial está diferente da ventricular, cada um obedecendo a sua regularidade. Tá? Mais um exemplo de BAVT em que você tem diversas ondas P num ritmo atrial fixo com uma frequência maior do que o ritmo ventricular, que também é fixo e regular, dissociado. Perceba que a onda P cai em diversos momentos no eletrocardiograma e em várias posições não associadas ao complexo QRS. Chama-se dissociação atrioventricular e essa é a palavra-chave para dar o diagnóstico de BAVT, que é o bloqueio atrioventricular total. O ritmo idioventricular, né, de escape, é o ritmo que é originário de dentro do ventrículo. Então, todo ritmo originário dentro do ventrículo terá um QRS largo, tá? E por consequente, por ser um ritmo baixo, a frequência também será baixa. Tá? Então, você vai ter, no exemplo, um ritmo com complexos QRS largos, regulares, frequência cardíaca baixa, tá bom? Mas seguindo uma regularidade. Seria o ritmo que nasce do ventrículo, o chamado ritmo idioventricular. Passando agora às taquiarritmias, falaremos de a mais comum delas, que é a taquicardia sinusal, a mais fisiológica, né? Então você tem, para ser uma taquiarritmia, você tem uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Se ela for de origem do nó sinusal, porque tem onda P precedida de complexo QRS positivo e D1, D2 e AVF, você tem uma taquicardia sinusal, como visto no exemplo a seguir. A taquicardia atrial também é um ataque cardíaco, a frequência, por ser taquicardia, tem uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. A diferença dela para o nó sinusal é que a onda P vai estar presente, mas não tem as configurações de uma onda P sinusal. Ela será uma onda P diferente da onda P sinusal. Aqui, no caso, a gente vê que tem a onda P precedida de complexo QRS, mas ela está negativa nas derivações inferiores. Na D2 e AVF ela é negativa, aqui na onda P sinusal teria que ser positiva. Então temos um ritmo atrial, taquicárdico, mas não sinusal, taquicardia atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia também que nasce nos átrios, tá? E ela é caracterizada principalmente por um ritmo taquicárdico, com a frequência acima de 100, okay? Com QRS estreitos, afinal nasce acima dos ventrículos, tá? Com ausência de onda P. Afinal, não tem contração atrial, temos apenas os átrios fibrilando devido à sua alta frequência. Tá? Então, nasce acima do ventrículo estreito, QRS vai ser estreito, a ausência de onda P e o RR é irregular. Então, no exemplo abaixo, veremos justamente isso. Complexos QRS estreitos, taquicardia porque a frequência é maior que 100, ausência de onda P e RR irregular, configurando a fibrilação atrial. O flutter atrial é um exemplo muito próximo da fibrilação atrial, só que teremos a frequência atrial um pouco mais abaixo, gerando uma certa organização atrial e, com isso, uma contração atrial. Então, já teremos uma onda, né, no eletrocardiograma, mas não é uma onda P, é a chamada onda F. Então, para se ter um flutter atrial, você tem um ataque arritmia, um QRS estreito, a frequência cardíaca é maior que 100, mas com a presença da onda F de flutter, que é uma onda principalmente caracterizada pelos modelos clássicos como uma onda em serrote. Tá? Então, ela perceba que do flutter clássico ela é uma onda serrilhada com a sua polaridade negativa, principalmente nas paredes inferiores, e positiva em V1. Tá? Essa é a característica principal do flutter. Um ataque à arritmia, frequência acima de 100, com a presença da onda F, que ela simula um aspecto serrilhado, um serrote. As taquicardias supraventriculares são taquicardias originadas acima do ventrículo, portanto os QRS serão estreitos, e você vai ter uma diferença porque aqui você tem regularidade no intervalo RR. Então você tem QRS estreitos e irregulares com ausência de onda P. Dessa forma, temos uma taquicardia supraventricular. Pode ter onda P, mas ela pode ser retrógrada. Né? A onda P precedendo o QRS está ausente nessa taquiarritmia.
Então, ela ataca a arritmia, frequência acima de 100, com complexos QRS estreitos, pois nasce acima do ventrículo, e com ausência de onda P, porque ela não está nascendo dentro dos átrios. Então, taquicardias supraventriculares, que a gente vai ter praticamente dois modelos delas. Tá? Aqui é o outro exemplo de taquicardia supraventricular, que a gente percebe ataque à arritmia, pois a frequência está maior que 100, a presença dos QRS estreitos, a ausência de onda P e a regularidade do complexo, do RR. Desculpa. Ela tem dois exemplos, uma é a reentrada nodal e a outra é a reentrada atrioventricular. A diferença é basicamente fisiopatológica. Tá? Aqui o mecanismo de reentrada é dentro do nó atrioventricular. Tá? E a gente tem a ataque à arritmia com frequência acima de 100, ausência de onda P e RR regular. A diferença eletrocardiográfica é muito pouca, né? Para princípios mais básicos praticamente não teremos diferença, mas quando a gente reverte a arritmia, que o outro modelo é ataque cardíaco por reentrada atrioventricular, está presente nos pacientes que têm pré-excitação ventricular, que tem uma via acessória. E aqui o mecanismo de reentrada não é o nó atrioventricular, mas sim passa pelo nó atrioventricular e a outra subida ou a descida dele seria pela via acessória. Eletrocardiograficamente são semelhantes, mas a diferença está depois de reversão da arritmia de um modo geral, né, que teremos a presença da pré-excitação ventricular, onda delta e a via acessória. Podendo em alguns pacientes estar oculta, mas a princípio vão ficar com esse modelo de taquicardia supraventricular. As taquicardias ventriculares são as taquicardias originárias dentro do ventrículo. Então, as arritmias que nascem no ventrículo têm um QRS largo. Então, portanto, teremos o ataque à arritmia porque a frequência é acima de 100, o QRS largo, configurando que nasceu no ventrículo, e se tivermos apenas uma morfologia de onda, configura-se uma taquicardia ventricular monomórfica, diferente daquelas que têm diversas morfologias, que é chamado de taquicardia ventricular polimórfica. Aqui é um exemplo clássico de um torsade de Poincaré, tá? Que é um ataque à arritmia mais específica, mas que é um modelo de taquicardia ventricular polimórfica. E o nosso último exemplo de taquiarritmia, mais grave, incompatível com o batimento cardíaco e com a vida, que é a fibrilação ventricular, que você vê totalmente a desorganização dos batimentos ventriculares, a frequência muito elevada, incompatível com uma contração ventricular. Isso é um ritmo de parada e é um ritmo que tem que ser revertido imediatamente com a desfibrilação. Tá? Então, nesse exemplo aqui, vemos a fibrilação ventricular, que é a última taquiarritmia que passamos a ver hoje. Espero ter sido objetivo e claro nos ensinamentos. É essa mensagem que eu deixo para vocês hoje.